Achei. E agora tá gravando. Então, vamos lá. Vamos falar, então, hoje das nossas infecções virais. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar de começar a falar das infecções virais mesmo é o seguinte. Os nossos vírus, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não são capazes de se reproduzir sozinhos. Eles são intracelulares obrigatórios e, para se reproduzir, eles usam o maquinário da célula hospedeira, certo? Aí existem vírus que são vírus de DNA, que como material genético eles têm DNA. Existem vírus de RNA. Os vírus que têm como material genético RNA, a gente chama de retrovírus, tá? Outra coisa importante que a gente vai ter, para que lembrar antes de começar. Esses vírus, eles têm um capsídeo, que é uma cápsula, uma capinha de proteína ou glicoproteína, tá? Que protege o material genético. Todo vírus tem isso. Alguns vírus têm envelope, que é uma outra capa que fica por fora do capsídeo, que protege também essa partícula viral. Nem todo vírus é envelopado. Todo vírus tem capsídeo, tá? E antes de eu continuar, se alguém precisar me perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Ou se quiser escrever, pode escrever, mas se quiser abrir o microfone, pode. Ô, Birosca. Primeiro tem que fazer assim, senão não vai. Então, a gente começa falando da infecção, né? Que, na verdade, no momento não é a mais comentada, mas é o vírus que causa mais infecção em mais pessoas no mundo inteiro, que é o HIV, tá? Esse HIV, ele é um vírus que foi descoberto em 1981 por um médico, tá? Que percebeu que pacientes que estavam apresentando imunocomprometimento grave tinham, né, um vírus. Como que ele percebeu isso? Ele tirou uma microscopia eletrônica, que ele usou um microscópio especial, e ele conseguiu tirar a foto do vírus ligado num linfócito T, numa célula de defesa. E essa microscopia eletrônica provou que esse vírus era um vírus novo, porque a estrutura dele nunca tinha sido vista antes. Em 82, nós tivemos os primeiros casos de pacientes que estavam apresentando a infecção por HIV no Brasil. Em 83, nós conseguimos, né, os seres humanos, os pesquisadores, conseguiram isolar o HIV-1, e aqui deu uma encavalada, ó, agora é que eu vi, desculpe-me. E em 86, nós isolamos o HIV-2. O que significa isso? Que nós temos dois tipos de HIV diferentes, o tipo 1 e o tipo 2. Qual é a principal diferença entre eles? O tipo 1, ele replica mais rápido que o tipo 2. E o tipo 2, ele é mais relacionado ao consumo de carne de símios. Ele também é transmitido pelas mesmas vias do HIV-1, mas a chance de transmissão é muito menor. Por quê? Porque o HIV-2, ele demora muito para se replicar. Então, a carga viral do paciente é muito baixa. Como essa carga viral é muito baixa, a chance dele transmitir para outra pessoa é muito pequena, tá? Transmissão. Relação sexual, de que tipo? Oral, tá? Vaginal e anal. Por quê? Porque você vai entrar em contato com as secreções genitais, e a secreção anal através desse tipo de relação sexual. Temos também transmissão vertical. Quando a gente fala em vertical, eu tô pensando no quê? Na mãe, transmitindo para o feto durante a gestação, tá? Então, através da placenta, o vírus passa, não precisa ter lesão, por isso que a mulher, durante a gestação, ela vai tomar o coquetel para evitar que o vírus que ela tem
ultrapasse a placenta e chegue na circulação do feto e contamine o feto, tá? A gente também tem como vertical a transferência, a passagem do vírus durante a amamentação. Então, mulher portadora de HIV não pode amamentar de jeito nenhum, porque o vírus é excretado no leite materno e o neném vai se amamentar e vai, então, ser contaminado com HIV, tá? E nós também temos na vertical o que a gente chama de perinatal, que é o quê? Transmissão pelo parto. Então, na hora do parto, tem troca sanguínea entre a mãe e o feto, se o parto for normal, e aí a mãe contamina o agora bebê, porque ele já está saindo, né? Ele já é um recém-nascido. Por isso que nós devemos evitar fazer parto normal em mulheres com HIV. Cadê? Alguém perguntou. Então, não, o pai vai passar para a mãe e a mãe consegue passar para o feto, tá? Uma colega perguntou se o pai pode passar a doença para o feto. Não. Na verdade, o que vai acontecer? O pai, se ele estiver doente, ele vai passar o vírus para a mãe vai ficar contaminada, e daí durante a gestação ela passa para o bebê, tá? Mas o pai direto para o feto não dá, só a mãe. E a gente tem também transmissão parenteral. Ó, a gente tem a transmissão parenteral, tá? O que é isso? Através de pérfuro cortantes contaminados. Então, a gente pensa em seringas e agulhas que são contaminadas e, por um acaso, uma pessoa usa de novo, ou porque é usuário de droga, ou porque é um profissional sem caráter nenhum, que não segue as normas de biossegurança e reaproveita agulha e seringa. E pode acontecer o que a gente chama de transmissão ocupacional. O que é isso? A pessoa estava trabalhando, sofreu um acidente de trabalho, se picou com uma agulha que foi usada em um paciente. Ela pode pegar e ser contaminada com HIV dessa forma. Por este motivo, que se alguém sofre um acidente de trabalho com pérfuro cortante, não só profissionais de saúde, os coletores de lixo também, tá? Essa pessoa tem que procurar um posto de saúde para tomar o coquetel, porque a gente não sabe de onde veio a agulha e a gente não quer que a pessoa desenvolva AIDS depois de um tempo, tá? Aqui a gente vê, ó, nessa minha figurinha aqui, como é a partícula viral. No nosso caso, aqui o HIV, ele tem o capsídeo, mas ele também tem um envelope viral, tá? E a gente vê aqui o RNA dele aqui dentro. E ele está aqui lindo, maravilhoso, se ligando à célula hospedeira dele. Obedece. Daí, quais são as manifestações clínicas que o meu paciente vai ter assim que ele é contaminado? Então, mais ou menos até 9 semanas. Opa, peraí. Fiz uma bobagem. Fiz outra bobagem. Vamos ver se volta agora. Voltou. Peraí que deixa eu subir aqui. Fui tentar subir, errei. Não. O sequenciamento genético dele só foi feito quase 3 anos depois de ser descoberto. Ele foi descoberto inicialmente por microscopia eletrônica, pela sintomatologia, pela parte de epidêmio, e aí mostraram que ele existia por microscopia eletrônica. O sequenciamento genético dele só ficou pronto bem depois, tá? Aqui, ó. Daí, ó, o paciente se contaminou, mais ou menos com 9 semanas de infecção, ele vai ter uma primeira queda de imunidade. E aí, ele vai ter uma infecção aguda, tá? Nessa infecção aguda, ele vai ter alguns tipos de infecção que ele pode apresentar. A gente vai ver o seguinte, neste momento, meu paciente, ele pode apresentar, por exemplo, diarreia, causada geralmente por parasitas que são da microbiota intestinal, tá? Não bactérias, parasitas mesmo. Ai, obedece.
Então, só é possível ter HIV e não transmitir se você fizer o uso do coquetel. Mesmo assim, a gestante não pode fazer o parto normal, tá? Por quê? Porque, na verdade, não é que não tem HIV, né? Na verdade, o que acontece? A gente fala em carga viral detectável ou não detectável. O que é isso? Quanto de vírus você tem? Então, a pessoa pode ter HIV, mas pode ser muito pouquinho. Tão pouquinho que o exame que a gente usa para detectar não consegue encontrar. Daí eu vou falar assim, ó, paciente tem carga viral indetectável. Isso não significa que ele não transmite, significa que o exame que eu uso não encontra o vírus. Mas se o anticorpo está lá, é porque o vírus está lá. Porque até hoje, o único caso que teve de uma pessoa que foi curado, o cara morreu no acidente de carro depois. Ele fez um transplante de medula por um outro motivo e ele acabou morrendo no acidente de carro. Então, ele teve realmente uma modificação lá que zerou os vírus, ninguém detectava de jeito nenhum e mesmo técnicas muito modernas. Só que mesmo assim, gente, não deu certo muito o experimento porque ele morreu. Ele sofreu um acidente de carro e morreu. Então não sabe exatamente se aquilo ia ser para sempre ou ia reverter, tá? Isso chama azar, né? Azar do paciente, azar de quem estava fazendo com ele o acompanhamento. Aí, ó, nessa infecção aguda, meu paciente vai ter o quê? Ele vai ter ou uma infecção intestinal, ou uma sinusite forte, tá? Geralmente esse paciente tem nessa fase aguda ainda da doença uma que a gente fala febre alta, linfadenopatia, que é o inchaço dos linfonodos, as línguas, popularmente, né? E esse paciente também poderá apresentar perda de peso, aftas na boca e aqui na região do esôfago, uma série de alterações, que são todas inespecíficas, então não dá para saber que ele está contaminado com HIV. Então, essa fase assintomática, que é o que a gente vai passar agora, ela vai depender muito do quê? Que é a fase de latência clínica, da condição inicial do paciente. Se esse paciente, de cara, tiver muita célula de defesa e pouco vírus, essa fase assintomática, ela dura mais tempo. Agora, se esse paciente, de cara, ele tem poucas células de defesa e muito vírus, essa fase assintomática vai durar menos tempo. O que a gente sabe hoje em dia? Essa fase assintomática, ela costuma durar até 7 anos. Até, tá? 7 anos. Então, significa que a pessoa pegou a doença, teve a fase aguda com 9 semanas, some esses sintomas iniciais e ele entra numa fase de latência clínica, ou seja, não vai ter nada. Nada perceptível que leve você a achar que ele pode ter uma contaminação por HIV. Então, ele não sabe que ele tem, ele está lindo, faceiro, saltitante, o que ele vai fazer? Transmitir para todo mundo, certo? Porque ele não sabe que ele tem, ele não fez exame. Aí, quando chega no final da fase de latência, que começa uma fase sintomática inicial ou precoce, o que acontece? As células de defesa diminuem muito, e a quantidade de vírus é muito grande. Daí o que acontece? Como a célula de defesa é muito baixa, a quantidade de vírus é muito grande, esse paciente tem uma queda de imunidade importante e ela não vai voltar a aumentar sozinha. E aí, este paciente vai entrar na fase de AIDS. Então, nessa fase de AIDS, o paciente tem uma imunossupressão progressiva. Ele vai piorando cada vez mais. Se você não fizer um tratamento com um antiviral, esse paciente vai ter problemas seríssimos de saúde, tá? Por quê? Porque o vírus, o HIV, ele destrói o linfócito TCD4. Nós vamos começar a falar dessas células na semana que vem, tá? Esses linfócitos TCD4, que a gente pode chamar de T-helper ou auxiliar também, qual é o papel deles na nossa resposta protetora, que é a resposta imunológica? Eles incentivam as outras células de defesa a atuarem. Então, se eu não tenho o linfócito TCD4, eu não tenho resposta imunológica, porque as outras células ficam paradas. Elas não conseguem ficar com uma resposta forte. Então, o que acontece?
você tem uma diminuição de imunidade. Por que que diminui o linfócito TCD4? Por dois motivos. Olha que maldade. O HIV é um vírus lítico. O que que significa isso? Ele vai destruir a célula de defesa, que é o CD4, assim que o CD4 produzir a partícula viral dele. Então, já diminui o CD4. E aí nós temos um outro problema, que é o linfócito TCD8, que a gente chama de citotóxico. O citotóxico faz o quê? Ele destrói célula infectada por vírus. E o CD4, que é o helper, é uma célula infectada por vírus. Qual vírus? O HIV. Então, tem duas coisas que destroem o helper. O vírus, o HIV, e o citotóxico. Então, a quantidade de helper cai muito, muito. E aí o paciente fica imunocomprometido e ele começa a apresentar as infecções oportunistas. Essas infecções oportunistas, elas são causadas por patógenos que ou são inócuos, que não deveriam fazer nada, estão no ambiente, estão quietos, estão lá bonzinhos, respirei, fiquei doente porque tinha um esporo, por exemplo, ou são patógenos que não causam doentes em pacientes imunocompetentes. E se causar, são doenças bem brandas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um parasita que chama Isóspora belli, que vocês vão aprender em parasitologia. Essa Isóspora belli, gente, é um parasitinha que não faz mal para ninguém imunocompetente. Ninguém. O paciente que tem AIDS quase morre. Ele pode ter, na verdade, ele pode morrer em até uma semana, porque esse paciente vai ter 28, 30 evacuações diárias. Imagina, 28, 30 vezes por dia você defecar água, porque não tem mais nada para sair, tá? Mata por desidratação. Por quê? Porque esse paciente, ele é um paciente que é imunodeprimido, o paciente com AIDS. Então, o sistema imunológico não controla o parasita, e aí, ó, já foi, né? Então, pode causar a morte. E aí, a gente tem que pensar na profilaxia da AIDS. Profilaxia é o quê? Como eu faço para evitar que as pessoas se contaminem com HIV? Então, vamos lá, vou falar a profilaxia. Primeira profilaxia, mais importante, preservativo. Uso de preservativo, uso de camisinha. A forma de transmissão sexual ainda é a principal causa de aumento de número de pessoas portadoras de HIV no mundo inteiro, tá? As pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram isso. E vocês vão aprender isso depois em imunologia clínica, tá um pouquinho mais para frente também. É no mesmo semestre de microclínica, certo? Além de camisinha, preservativo, cuidados com pérfuro cortantes. Então, assim, descarte correto de agulhas e seringas. Não reencape agulha. Tem uma série de normas para impedir que profissionais de saúde, né, não reutilize agulha, que você não tenha problemas com essas agulhas que estão contaminadas. Outra coisa, acompanhamento pré-natal. Essa minha mulher, a minha gestante, eu vou fazer o exame nela. Se ela for doente, ela vai usar o coquetel, certo? Ela usando o coquetel, eu vou tentar diminuir a carga viral dela para que ela não contamine o feto ou embrião durante a gestação. Não pode deixar a mulher que tem HIV amamentar, mesmo que ela tome o coquetel. Ela não pode amamentar e mulheres portadoras de HIV não podem fazer parto normal. Vai fazer como? Cesariana. Por quê? A cesariana é uma cirurgia. O que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, na minha régua, aqui o cordão umbilical. O que vai acontecer? Quando você vai fazer a cesariana, a gente clampeia. O que é isso? Você põe duas pinças aqui, ó, e corta no meio. A hora que corta, já queima a circulação fetal, que agora é recém-nascido, né? Para quê? Para não deixar o sangue da mãe entrar em contato com ele. Porque isso você não deixa entrar em trabalho de parto, para não ter rompimento de artérias. Então tem que ser antes do prazo, tem que ser uma cirurgia marcada, tá? E última coisa importante, né? Eu tenho que fazer triagem de doadores de sangue e doadores de órgãos. O que significa isso? Que eu vou pegar o meu doador de sangue e o doador de órgão, que pode ser uma pessoa, no caso do órgão, viva ou morta, dependendo do órgão, a pessoa está viva, rim, por exemplo, você pode doar um e ficar com o outro, né? Então, o que acontece? Nesses doadores, eu vou ter que fazer exames de sangue
para procurar o vírus. Se o doador tiver o vírus, ele não pode doar. Eu não posso usar aquele sangue ou aqueles órgãos para fazer transplante, tá? Assim, a gente acaba o HIV e a gente vai, então, para o próximo, que é o papilomavírus humano, que é o HPV. HPV, gente, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 45 tipos de HPV diferentes. Tem HPV de tudo quanto é tipo diferente, e chama tipo 1, tipo 2, tipo mesmo, né? Então, nós sabemos que temos HPVs cutâneos, que vão causar verrugas, e nós temos HPVs, tipos de HPV, que gostam de mucosa, que daí vão causar as verrugas genitais, verrugas orais, conjuntivais e câncer de colo de útero. Então, cada um tem uma especificidade por tecido, ele não cresce em qualquer lugar. A transmissão pode ser indireta. O que é indireta? Objetos. Então, um objeto contaminado pode me contaminar. Um exemplo são essas verrugas nas mãos e nos pés, que o pessoal chama de olho de peixe, tá? Isso pode gerar contaminação. Ah, não, é mais de 45, não precisa nem marcar, é bem mais. Se eu não me engano, da última vez que pararam, eu estava em 53, mas nem precisa marcar o número não, viu? São muitos, pode ficar tranquilo. Aí, o que acontece? Então, a gente pode ter transmissão indireta por objetos, transmissão direta por contato. Então, por exemplo, essas verrugas, principalmente essas dos pés e mãos, a pessoa se contamina, ela vai mexendo, ela pega de um lado para o outro, né? Ela mesma se contaminando. Relação sexual pode levar à contaminação, tá? E pode também acontecer transmissão vertical da mãe para o recém-nascido, tá? Então, vamos ver as manifestações clínicas. Os HPVs de 1 até 4, tipo 1, 2, 3 e 4, eles causam olho de peixe, que são essas verrugas que a gente vê aqui na foto, aqui embaixo, ó, tá? Essas verrugas, principalmente em pés e em mãos, e esses HPVs de 1 a 4, eles gostam de queratina, então eles precisam ficar em pele, eles não gostam de mucosa, tá? Isso é muito comum na adolescência e na infância. Aí, além deles, a gente vê aqui o HPV 6 e 11. O 6 e o 11 são relacionados às verrugas genitais. Então, a gente vê aqui, ó, nos lábios vaginais dessa paciente, e aqui nós vemos ao redor da glande do pênis, tá? Isso aqui a gente chama de condiloma acuminado, é o nome técnico, e o nome popular é crista de galo, tá? Por quê? Porque forma essas protuberâncias aqui, ó, que são essas verrugas, por isso que as pessoas chamam de crista de galo, tá? E nós também temos, existem, né, tipos de HPV, o 16 e o 18, que são os que vão causar displasia, que é o que? Uma alteração no tecido, e neoplasia cervical, que é o que? O câncer de colo uterino. Então, começa com essas lesõezinhas esbranquiçadas aqui que vocês estão vendo, tá? Se essa mulher não fizer o tratamento, que consiste no quê? Queimar todas essas regiõezinhas esbranquiçadas com um bisturi elétrico e depois usar ácido para continuar queimando durante um tempo, tá? Se ela não fizer isso, não é a mesma paciente, tá? Mas evolui para isto aqui. Olha como ficou o colo do útero, que era rosa e liso, sem manchinha branca. Ele era desse jeito aqui de cima, ó. Olha como ele ficou. Ele perdeu a cor natural, ficou opaco, tá? E cheio de protuberâncias. Então, isso já é câncer de colo de útero. Aí, ó, existe vacina. A vacina que o governo dá no Brasil é tetravalente contra o HPV. O que significa isso? Essa vacina protege contra 4 tipos de HPV. Quais? 6 e 11, ou seja, protege contra o condiloma acuminado e a crista de galo, e 16 e 18, ou seja, protege também contra, né, o câncer de colo de útero. Aí a gente tem que lembrar o seguinte,
O homem fala assim, ah, mas eu não tenho colo de útero. Certo, gênio? Claro que você não tem. Mas você é transmissor. Porque o vírus, ele vai querer se desenvolver, vai causar problema no colo do útero. Só que o pênis do homem é transmissor da doença, certo? Por isso que nós vacinamos quem? Todo mundo, homens e mulheres, crianças, preferencialmente, antes de entrar em atividade sexual. Por quê? Porque a criança, então, quando ela chegar na fase de atividade sexual, ela vai estar protegida já, porque ela já vai estar vacinada, e caso tanto o menino quanto a menina, né, cresçam e entrem em contato com o vírus, a menina não vai desenvolver, o homem não vai ser portador e não vai contaminar uma mulher, tá? Por isso que a gente vacina antes do começo da vida sexual. Acabamos o HPV, certo? Que deve ser, a gente falou da vacina, que é importante. A gente vai falar então agora do herpes simplex, que é o HSV. Gente, o herpes, ele causa uma infecção latente. O que significa isso? Herpes não tem cura, herpes tem controle. O vírus vai ficar com você para sempre. Ele é um companheiro, é um parceiro, certo? Como que acontece essa transmissão? A transmissão pode acontecer por via direta, então contato com saliva, tá? Secreções corporais, secreção vaginal também, e também peniana e anal. Pode ser transmissão indireta, contato com copo, canudo, talher, também pode transmitir, sexual e vertical. De novo, sim, a mãe que tem herpes genital, a mulher que tem herpes genital, ela transmite para o bebê o herpes genital na hora do parto, certo? Aí, qual a primeira manifestação clínica que a gente vê? O herpes labial. Para quem nunca viu, está aqui, né? Ó. Isso aqui dói, arde muito, tá? Queima. E tem alguns fatores que podem fazer com que essa pessoa tenha o aparecimento desse herpes labial. Então, estresse, alimentos ácidos, muito sol, são as coisas que geralmente fazem com que apareça a lesão. Enquanto a lesão está desse jeito que a gente está vendo aqui, aberta, né? Com essa casquinha molhada, úmida, ela transmite. Depois disso, não transmite mais. Ela transmite úmida e ainda na época de casquinha. Depois que a casquinha cicatriza e desaparece, ela não transmite. Ó, para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, meus pais não eram separados ainda, meu pai tinha herpes labial, né? Quando o herpes dele atacava, minha mãe separava talher, tudo dele, da gente, e lavava tudo com água quente depois, porque ela tinha medo da gente pegar, de tomar no mesmo copo, essas coisas. Então, ela morria de medo da gente, criança, pegar, então ela não deixava a gente usar nem os mesmos talheres que ele, com medo, tá? A gente também tem aqui, ó, um bebezinho, coitadinho, com gengiva estomatite herpética primária. Olha quanta lesão, tá? Isso é muito comum em crianças, em bebês. A gente vê aqui do lado a paronique herpética. Isso aqui, gente, é quando o herpes pega nas mãos. Isso acontece muito em quem? Profissionais de saúde. O profissional de saúde entrou em contato com um paciente doente, não lavou a mão, não estava de luva, não estava paramentado e acaba tendo essa paronique herpética. Na boca da criança, o que foi isso? Sabe aquela ideia maravilhosa? Vou experimentar a mamadeira, a chupeta caiu no chão, vou limpar? Então, transferiram, né, o vírus para o bebê e ele ficou desse jeito. E aqui embaixo a gente vê um que chama herpes gladiatorum, que é comum em pessoas que praticam lutas de contato, principalmente aquelas que não usam kimono. Então, a gente pode pensar em luta greco-romana, MMA, qualquer um desses aí, em que se a pessoa tiver o herpes de ficar ralando um no outro, né, acaba transmitindo. Geralmente, esse herpes gladiatório está nas articulações, na parte interna de cotovelo, tá? Na parte aqui na axila, e também na parte do joelho, que é onde vai roçar mais e acaba acontecendo a transmissão. Existe a possibilidade também, algumas coisas talvez vocês nem
soubessem antes, né? De ter encefalite herpética. Gente, o herpes pode, a partir de um ponto inicial, que pode ser até o herpes labial, ele vai ficar, né, em estado latente na terminação nervosa, ele pode cair na circulação, fazer uma viremia, chegar no sistema nervoso e causar destruição do lobo temporal. Esse paciente vai sofrer com uma série de convulsões eternas, não vai passar, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Existe o eczema herpético, que na verdade aqui, ó, essa ceratite herpética é parecida com o eczema. É que o eczema não vai dar nos olhos, vai dar em outras regiões, tá? Olha aqui como estão os olhos desse moço, né? Tudo cheio de lesão, lesão úmida, essas lesões são infectivas, tá? Qual é o problema disso? A lesão está do lado de fora, mas ela também fica na parte de dentro, pode ter uma lesão na córnea e pode causar cegueira. Então, herpes é importante, não é uma doença tão simples como todo mundo pensa, que é só aquela um machucadinho na boca, tá? E a gente vê o herpes genital, também acontece. Nesse caso, o que a gente vê? São lesões parecidas com a da boca, só que extremamente dolorosas. A gente vê aqui, ó, no corpo, né, do pênis. E aqui, ó, toda essa área aqui dos lábios vaginais perdido de lesão. Esse paciente, quando tem essa primeira manifestação, ele tem febre, mal-estar e mialgia, dor no corpo, sendo que a lesão está só na área genital, fora a dor dessa lesão mesmo, né? E herpes genital, ele pode ser transmitido até quando a pessoa não apresenta lesão aparente. E aí a gente tem uma coisa que a gente tem que pensar também. Na mulher, esse herpes genital também pode dar no canal vaginal. Então, às vezes, não dá nem para ver. Porque aqui no corpo do pênis daria para você olhar, né? Perceber que tem uma lesão. Na mulher, pode estar na parte interna, nem dá para perceber. Então, na verdade, por isso que a gente fala, usem preservativo. Porque o que você está vendo, na verdade, não necessariamente significa que a pessoa não tem doença. E nesse caso, o herpes genital, mesmo quando a pessoa não tem lesão, ela acaba transmitindo, tá? Vamos agora para as hepatites. Gente, ó, primeiro, hepatite é uma inflamação no fígado. Pode ser causada por um monte de coisa. Pode ser causada pelo consumo de medicamento, pode ser causada por consumo de toxina bacteriana, toxina fúngica, vocês vão ver isso em toxicologia bem mais para frente. Pode ser causada por um processo inflamatório por pancada, tá? Pode ser causada por estrutura alterada do fígado, muitas coisas. Mas nós falaremos das hepatites virais, que são as causadas por vírus conhecidos dos seres humanos, e a gente vai discutir cada uma delas separada. Todo paciente com hepatite vai apresentar alguns sintomas que são parecidos. A gente vê, ó, astenia, o que é isso, né? Fraqueza muscular. Anorexia, vocês sabem, falta de fome. Febre, mal-estar, náusea, vômito, mialgia, dor muscular. Colúria, urina escura, cor de Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, cor de café, tá? Acolia fecal, fezes esbranquiçadas e icterícia. Esses três últimos que aparecem aqui no nosso slide, colúria, acolia fecal e icterícia, são relacionados ao metabolismo de bilirrubina, tá? Com o problema no fígado, né? O fígado não vai ter capacidade de fazer a conjugação hepática da bilirrubina, consequentemente, eu não consigo fazer a excreção correta da bilirrubina, que seria como um copro bilinogênio através das fezes, tá? Então, ele acaba sendo eliminado pela urina como urobilina, e aí, o que acaba acontecendo? As fezes ficam brancas e a urina fica escura. E, além disso, essa bilirrubina, por não estar conjugada, ela acaba se acumulando, não dá para eliminar, ela acumula na pele. E ela é um pigmento, então esse paciente fica amarelado. Aqui a gente vê, ó, nessa foto, que além da pele, dá para perceber na esclera, que é o branco do olho, se o paciente tem icterícia, porque a esclera fica amarelada. Se você bater uma luz, tá? Negra, o olho brilha, fica verde-limão.
É muito chocante isso. Além disso, a gente vê aqui embaixo um paciente apresentando ascite. Escreve A-S-C-I-T. Ascite, tá? Essa ascite acontece por quê? Porque o fígado sofre um processo, né, de inflamação da hepatite, ele aumenta de tamanho e ocorre modificação da passagem de sangue pelo plexo porto-hepático, pelas veias e artérias do fígado. E isso faz com que haja a formação de um transsudato aqui na região com acúmulo de líquido. Então, isso vai aumentando de tamanho, isso gera uma pressão aqui na cavidade abdominal. O paciente tem que fazer até punção desse líquido para se sentir melhor, porque ele passa até mal, tá? Vamos começar com o primeiro vírus, então, que é o vírus da hepatite A. Esse vírus, apesar de ser muito infectivo, o que significa isso? Ele é muito resistente no ambiente, com pouca carga viral você já fica doente. Apesar disso, ele é pouco patogênico, ou seja, quem vai ter hepatite A, na maioria das vezes, 90% vai ter infecção subclínica. O que é uma infecção subclínica? Eu nem vou saber que eu fiquei com hepatite A, tá? Esse vírus tem alta resistência ambiental. O que significa isso? Para vocês terem uma ideia, para conseguir eliminar esse vírus da água, você tem que ferver a água por pelo menos 20 minutos. Se você ferver a água por 20 minutos numa leiteira, por exemplo, vai sobrar água, né, durante 20 minutos. Depois que levantar a fervura, deixa 20 minutos. Não vai sobrar água, vai evaporar tudo. Né? Ele é bem resistente a calor, inclusive. Como que acontece a transmissão do vírus da hepatite A? Acontece por via fecal-oral. O que significa isso? Eu estou contaminada, o que eu vou fazer? Eu vou defecar e vou eliminar o vírus. As minhas fezes vão contaminar alimentos e água, tá? Além disso, existe a possibilidade de contato direto, tá? Com fezes. E a gente sabe que o vírus fica viável na água e nos alimentos por 1 mês. O que significa isso? Eu contaminei, 1 mês depois você vai comer, continua lá. Então, realmente é bem infectivo mesmo. Nossa sorte é que ele é pouco patogênico. Então, a gente sabe que ele é responsável por aproximadamente 50% das hepatites agudas. Qual a vantagem? Ele não cronifica. O que significa isso? Uma hepatite aguda é uma hepatite que se cura sozinha. Ela é autolimitada. Começa sintoma quando aparece o sintoma e desaparece sozinho. Lindo! Você nem ficou sabendo se ficou doente, tá? Ou se ficou sabendo, é só ficar quieto em casa de repouso, tá ótimo, você vai melhorar. O que você vê como sintomas quando aparecem sintomas de hepatite A? Febre, mal-estar, anorexia, diarreia, náusea, dor abdominal, urina escura e icterícia. Icterícia pode aparecer em até 70% dos pacientes, tá? Por que dá diarreia? Porque o vírus tem que ser eliminado para contaminar mais pessoas, tá? Vamos para a hepatite B. A hepatite B, no caso dela, ele é um vírus. Esse vírus é um vírus muito interessante para nós, porque ele é o agente infeccioso que nós conhecemos mais resistente à sua eliminação. Então, alguns de vocês talvez trabalhem em laboratório, façam estágio em laboratório de análises clínicas. Quando a gente vai autoclavar para esterilizar, existe um controle de autoclavagem que a gente chama de biológico, que é um vial, fica parecendo aqueles frasquinhos de 1 ml de solução fisiológica ou de água de injeção, pequenininho, tá? Colorido, que muda de cor quando o que está ali morre. O que a gente usa para isso? O vírus da hepatite B, porque ele é extremamente resistente à inativação por calor e agentes químicos. Então, ele é muito resistente ambientalmente, tá? Como ele é transmitido? Por via parenteral. A gente sabe que, para vocês terem uma ideia, com 1% da carga viral do HIV numa agulha, a gente já pega hepatite B, com muito menos vírus, porque o vírus é resistente no ambiente. Então, com um pouquinho vírus, você já vai ter infecção.
Então, nesse caso, ele é bem infectivo. A nossa sorte é que a patogênese dele é variável. Então, além de infecção parenteral, sexual, tá? Daí, nesse caso, sexo anal e vaginal. E vertical, de novo, a mãe transmite para o feto ou embrião durante a gestação. E pode transmitir também na hora do parto. Vai depender de quanto vírus ela tem e se o vírus está replicando, ou seja, se ele está se reproduzindo muito rápido naquele momento. A maioria dos nossos pacientes, quantos, né? Mais ou menos 95% dos pacientes que se contaminam com hepatite B vão ter uma hepatite aguda, tá? Aguda, autolimitada, o sistema imunológico consegue, então, segurar a replicação do vírus. O vírus para de replicar e você não tem problema hepático permanente. Só que 5% vão ter a cronificação. O que é a cronificação? É uma lesão hepática mais grave, que é permanente, que pode evoluir para cirrose ou câncer hepático. Aí vai depender se o paciente tem outra doença associada, tá? Só 5% vão ter, mas acontece. E importante, qual é a profilaxia que nós podemos ter do vírus da hepatite B? Primeiro, cuidado com pérfuro cortantes, certo? A gente fala também como profilaxia, eu vou fazer triagem no banco de sangue. Hepatite A, eu não faço isso. Triagem no banco de sangue, porque alimentar não precisa, que é sangue, tá? E para hepatite B existe vacina. A gente vai começar a ver imunologia, a gente vai falar dos anticorpos protetores, a partir da semana que vem a gente vai começar a falar, e daí a gente vai falar dos tipos de vacina, que a gente vai comentar mais para frente da hepatite B, dessa vacina. Tudo bem? Vamos agora para o vírus da hepatite C. Esse vírus da hepatite C, para nós, ele é o mais agressivo dos que a gente conhece. Por quê, gente? Porque o vírus da hepatite C sempre cronifica. A doença é uma doença de evolução extremamente lenta, muito lenta mesmo. Os sinais são sintomas inespecíficos. A pessoa às vezes tem uma diarreia, um pouquinho de febre, vai falar que teve o quê? Virose, e é uma virose, né, nesse caso. Só que é uma virose grave. E a pessoa vai ter, depois de uns 10, 15 anos, começa a aparecer os problemas hepáticos característicos da hepatite C, tá? Esse paciente, se ele não for tratado, ele sempre vai evoluir, sempre, para cirrose e câncer hepático. E este paciente vai ter que fazer transplante hepático. Por isso, né, que a gente faz o quê? A gente tem que fazer exame para saber se a gente pegou hepatite C. Como que ela é transmitida? Por via parenteral e sexual. Só que aqui a parenteral a gente já sabe, é contato com pérfuro cortantes contaminados, certo? A gente já falou outras vezes, agora há pouco. Só que tem uma coisa diferente. Existem pesquisas que comprovam que, tem artigo científico publicado, o vírus da hepatite C, ele fica viável durante 4 meses no vidrinho de esmalte, no vidrinho de óleo secante e no vidrinho de, como chama aquilo? Que passa por brilho, aquele alto brilho lá, cobertura de brilho para ficar brilhante, e também de base. O que significa isso? Eu tenho hepatite C, tá? Aí, a manicure usa tudo ou descartável ou esterilizado. Alicate esterilizado, as coisinhas que ela usa lá para cutucar são esterilizadas também, a lixa é jogada fora. Porém, você vai na manicure e usa os líquidos dela, esmalte, base, cobertura, óleo. O vírus está dentro daquilo. Então, eu usei primeiro, eu contaminei, você vem depois, você pega hepatite C. Por isso que todo mundo deve levar os seus próprios objetos, esmaltes, tudo para o salão, tá? Eu tenho uma mochilinha que parece na verdade, é um potinho de marmita que eu comprei para pôr os esmaltes, porque era grandinho, eu queria um grandinho. Eu comprei numa lojinha japonesa.
cheio de esmalte. Quem vê pensa que eu faço a unha dos outros. Não é, porque se eu gostar da cor, eu compro, e depois que eu comprar, eu só uso o meu. Tá? Morro de medo de pegar hepatite C. Eu tenho uma tia transplantada de hepatite C. É uma doença muito triste. Ela chegou a ficar verde de icterícia, verde. Ela tinha encefalopatia, que significa isso, né? A bilirrubina acumulava no sistema nervoso, ela tinha apagão, ela não sabia quem ela era, onde ela estava, ela acordava de madrugada, tentava fugir de casa, tipo com um sapato de salto e um tênis, maquiada que nem uma palhaça para ir comprar melancia no cinema, assim, coisas surreais. É muito triste essa doença, tá? Como nós podemos evitar hepatite C? De novo, preservativo, triagem no banco de sangue, cuidado com pérfuro cortantes e não compartilhar esmaltes e afins. Temos o último vírus da hepatite, que é o vírus da hepatite delta. Chama D, mas para não confundir com a B, eu vou falar delta, é melhor, tá? Então, transmissão do vírus da hepatite delta, idêntica do vírus da hepatite B. Por que isso? Ah, essa é uma pegadinha, né? Esse vírus da hepatite delta, ele é um vírus incompleto. O que significa isso? Ele não consegue fazer o capsídeo viral. Ele não consegue fazer a capinha para proteger o material genético dele. Então, o que, que ele faz? Ele usa o envelope do vírus da hepatite B para produzir a partícula viral dele. Então, a gente chama ele de vírus satélite, que ele é um vírus que usa um pedaço de um outro vírus para montar a partícula viral dele, tá? Então, para que uma pessoa tenha hepatite delta, obrigatoriamente ela deve ter hepatite B. Não tem hepatite delta sozinha. Hepatite B sozinha existe, delta não, tá? E o que esse vírus da hepatite delta faz? Ele é citopático. Ele lesiona rapidamente o fígado. Ele gera um processo inflamatório bem intenso. Então, o que acontece? Dependendo de como esse paciente adquiriu essa hepatite delta, a gente vai ver que ele pode ter o que a gente chama de co-infecção ou superinfecção. Então, vou bem devagarzinho, tá? Então, ó, na co-infecção, o paciente não tinha nenhuma hepatite, certo? Mas ele pegou ao mesmo tempo, simultaneamente, da mesma pessoa, hepatite delta e hepatite B. Ele pegou os dois ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Ele vai apresentar sintomas de uma hepatite aguda, mas uma hepatite aguda grave, porque vão ter dois vírus ao mesmo tempo, causando processo inflamatório nesse fígado. Tudo bem? Essa é a co-infecção. Co, porque é simultâneo. Agora a gente tem a superinfecção. Na superinfecção, o que acontece? Um paciente que já tinha hepatite B há muito tempo. E nesse caso, ele já tinha hepatite B crônica, ou seja, com lesão hepática. Aí esse paciente se expõe de novo, e aí ele entra em contato com alguém que tem hepatite B e delta ao mesmo tempo. Ou seja, ele já tinha B. Ele entra em contato, ele tinha uma, né, que é a B, ele entra em contato com outra pessoa que tem as duas, a B e a delta. E aí, essa pessoa vai passar para ele. A B ele já tem, consequentemente, ele vai adquirir agora a delta, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho uma evolução super rápida para uma hepatite crônica fulminante. Esse paciente, quando isso acontece, ele entra em óbito em 4 meses. Dá tempo de descobrir o que é, não tem o que fazer, tá? Porque a destruição hepática é tão grande que o paciente não fica nem em condições de fazer um transplante. É muito rápido e não tem tratamento. Como é que eu faço para evitar a hepatite delta? É só evitar a hepatite B. Então, o que acontece? A vacina da hepatite B, de uma forma indireta, ela também protege contra a hepatite delta, tá? Vamos para as doenças clássicas infantis, certo? Depois que eu escrevi e eu mandei para vocês, eu percebi que eu tinha esquecido de pôr uma aqui, que eu vou falar qual é. Então, a gente fala em rubéola, sarampo, cachumba, poliomielite, rubéola e varicela, que é a catapora. Esqueci dela, coitadinha aqui. Vamos começar cada uma delas. Então, a gente começa, então, com o herpes vírus humano 6 e 7, tá?
Esse herpes vírus humano 6 de 7, eles vão causar uma doença chamada de exantema súbito ou rubéola. Então, o que a gente vê? A criança vai apresentar febre alta com esse exantema, que é o quê? Essas manchas, tá? Avermelhadas aqui pelo corpo todo, certo? E vai causar uma infecção latente. O que significa isso? Quando a sua imunidade abaixar, você vai ter isso de novo, tá? Você vai ter enquanto é pequeno, né? Geralmente na infância, que você acaba adquirindo. Por quê? Porque a transmissão é por saliva. Vamos lembrar, minha chupeta, sua chupeta, minha bolacha, sua bolacha. Criança escolinha, compartilha baba, né? Compartilha saliva e assim você acaba tendo uma transmissão fácil entre as crianças. Quem tem essa rubéola, quando ficar imunocomprometido, pode apresentar de novo a mesma sintomatologia. Para a rubéola, não existe vacina, não existe o que fazer, tá? Pegou, vai ter que acostumar com essa ideia. Não tem o que fazer. A gente fala, então, do vírus do sarampo agora. O sarampo é uma doença de transmissão por via respiratória. Então, são os perdigotos, né? Que são o quê? As partículas respiratórias. Eu estou falando e está voando partícula respiratória. É um vírus extremamente importante. Na década de 70, ele causava a morte de crianças até os 5 anos. Então, quando as vacinas foram criadas, elas impediram a morte de milhares de crianças no mundo inteiro. Esse sarampo, ele é caracterizado por uma incubação longa, de 7 a 13 dias. Daí começa o período que a gente chama de pródromo, que é o quê? Quando a pessoa tem uma sintomatologia inespecífica. Então, ó, febre, tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Todas elas não precisam estar presentes sempre. Quando aparecem as manchas, essas manchas esbranquiçadas aqui, ó, na parte interna, dá para ver, da mucosa bucal, dá para ver na conjuntiva, virando ao contrário, e dá para ver na parte interna da vagina também. Aí a gente chama de manchas de Koplik, e a gente sabe, então, que esse paciente tem sarampo. Seria uma forma de identificar. Por que esse sarampo mata tanto, né? Se são coisas, está escrito febre, não estou dizendo que é alta. Por que isso acontece? Existe, então, a possibilidade do paciente ter uma panencefalite esclerosante subaguda. O que é isso, né, gente? Esse vírus, a partir do momento que ele começa, então, a causar esses problemas dele, ele pode causar um problema no sistema nervoso central e ele pode também, ao se espalhar, causar esse sarampo atípico. Esse sarampo atípico é a forma mais grave e vocês viram, então, vocês devem lembrar, tá tendo surto de sarampo, tava, né? Continua tendo, mas ninguém mais fala dele, todo mundo só fala do coronavírus. Mas a gente está tendo esse surto de sarampo. Esse surto de sarampo está acontecendo, inclusive, em pacientes vacinados, porque o vírus mudou um pouquinho, tá? Esse sarampo atípico é quando algumas pessoas falam, ah, o sarampo do fulano incubou, não saiu. Nesse caso, eu vou ter um problema, uma encefalite, tá? Acontecendo, e esse paciente vai ter convulsões e febre muito alta. E é por isso que geralmente levava à morte. Existe a possibilidade de crianças infectadas antes dos 2 anos de idade terem essa sequela neurológica, que é essa panencefalite, que geralmente aparecem depois de 7 anos da infecção. Então, a criança pode ter alteração de personalidade, de comportamento, de memória, pode desenvolver cegueira, espasmos musculares, tudo por quê? Porque o vírus contaminou o cérebro, né? E deixou essa sequela com essa criança. Então, é uma doença grave que pode ser combatida, né, protegida com uma vacina, que é a tríplice ou quádrupla viral. Quando a gente fala em tríplice viral, a vacina protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. Se a vacina for quádrupla viral, eu vou pensar em sarampo, rubéola, cachumba e varicela, tá? O governo atualmente tem usado a vacina quádrupla viral, certo? Na campanha de vacinação pública. Mas qual é o problema que nós vamos ter que discutir, né? As pessoas estão se recusando a usar vacinas por uma série de mitos em que elas acreditam, né?
Entre elas que a vacinação causa autismo. Todo mundo aqui, né, tomou vacina. Vocês conhecem alguma? Eu estudei a minha vida inteira, vou fazer diferente, com pelo menos umas 400 pessoas diferentes. Eu nunca conheci nenhuma pessoa autista, tá? Então, assim, se vacina causasse autismo mesmo, eu veria muitas pessoas autistas, porque todas eram vacinadas quando eu era criança. E existe também algumas pessoas que não usam vacina porque elas são veganas e algumas vacinas são produzidas usando ovos. Então, as pessoas preferem matar os próprios filhos, dependendo da doença, do que usar um ovo. Então, aí é complexo. Vamos para a cachumba, então. Essa cachumba, a transmissão é por partículas respiratórias também, inalação, só que nesse caso é sazonal. Geralmente, a cachumba é mais relacionada a inverno. Então, final da primavera, começo do inverno, tá? O que a gente vê aqui? A gente vê aqui, ó, essa cachumba, ela é caracterizada por uma parotidite, aumento das parótidas, então tem inchaço desta região aqui, ó, certo? A cachumba é extremamente contagiosa, é facinho de transmitir, ela é assintomática no começo, vai ter uma incubação de 7 dias, começa a febre e o inchaço da parótida, que é a manifestação característica dela. Qual é o problema? Em homens, né, e bebês do sexo masculino, caso haja viremia, ou seja, o vírus sai da região da parótida, cai na circulação, esse vírus pode chegar nos testículos, tá? Causando aqui, ó, orquite, que é o quê? Uma inflamação nos testículos, gente. Essa orquite pode levar esse homem ou essa criança ou bebê do sexo masculino à esterilidade. Por quê? Porque os testículos ficam para fora do corpo, porque as espermátides, que são as células embriológicas que vão gerar os espermatozoides, elas não podem ficar a 37 graus. Porque assim, 37 graus elas são destruídas, elas não conseguem, elas não resistem à temperatura corpórea. Por isso que o testículo fica para fora, porque assim você tem uma temperatura em torno de 22, 25 graus ali na parte de fora, e assim você não, entre aspas, não destrói as espermátides por aquecimento, tá? Isso pode levar à esterilidade, isso é verdade. Tá? Porque tem gente que fala, isso é lenda. Não, não é lenda, não, é verdade, certo? Além disso, quando acontece essa viremia, o vírus pode causar uma meningite no paciente, tá? É muito comum o vírus da cachumba causar meningite. Nós temos vacina contra ele também, que é aquela que a gente acabou de falar, tríplice ou a quádrupla viral, certo? Nós também temos o poliovírus. O poliovírus é aquele que causa poliomielite, que nós chamamos, né, de paralisia infantil no Brasil. A transmissão desse vírus é fecal-oral, por isso que a gente toma vacina por via oral, do Zé Gotinha, né? Que é a vacina Sabin, o nome dela. Então, o que acontece? A pessoa acaba se alimentando com alguma coisa contaminada, com as fezes de alguém que estava doente, e aí 90% das pessoas vão ter uma infecção assintomática, certo? Com o vírus se concentrando aqui na região da orofaringe, ok, vai passar. Porém, alguns pacientes vão desenvolver as complicações relacionadas a essa poliomielite. Daí a gente vai ver a poliomielite não paralítica, que é uma meningite, tá? Séptica, que acontece. Então, você vai ter o vírus chegando no sistema nervoso. Então, a gente vai ver isso em 1 a 2% das crianças que se contaminam. Febre, cefaleia, que é dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta, vômito, e isso evolui para dor nas costas e espasmos musculares. É uma doença grave, tá? Ela é só 1 a 2%, só que o nosso país não tem saneamento básico. É 1 a 2% para todo mundo, né? É 1 a 2% para muitas crianças, certo? Aí a gente pensa o seguinte: além da poliomielite não paralítica, também existe a poliomielite paralítica.
A gente vai ver que é mais rara. A gente vai ver de 0,1 a 2% também dos casos, mas assim, o número mínimo é menor. A gente vai ver, ó, febre, cefaleia, mal-estar, dor de garganta e vômito. Começa assim. Daí evolui para uma paralisia flácida, assimétrica e sem perda sensitiva. O que significa isso? Paralisia flácida, você não consegue fazer contração. Você não tem força de contração muscular. Na sequência, isso evolui por uma paralisia espinhal. Então, você começa a não conseguir mexer nenhum membro, vai expandindo. E, finalmente, essa poliomielite paralítica, ela gera uma paralisia bulbar e mata por parada respiratória, tá? Então, a maioria das mortes que acontece na poliomielite é causada por paralisia bulbar por parada respiratória. Ah, deixa eu só voltar aqui. O que eu posso fazer, então, para impedir que isso aconteça? Existe a vacina, que é a vacina Sabin, que é a que a gente usa para fazer a vacinação pública, gratuita, mas também existe uma outra vacina, que é a Salk, que é usada nos países europeus e nos Estados Unidos também, que a gente vai estudar, para discutir elas com detalhe em imunologia. Aqui na semana que vem a gente começa. Vamos agora para o vírus da rubéola. Gente, a rubéola é uma doença infantil simples, tá? Não é uma doença que causa uma doença grave no bebê. Então, ela é transmitida por partículas respiratórias, por inalação. Então, ela vai contaminar inicialmente as vias aéreas superiores, a mucosa que é a orofaríngea, vai se replicar no sistema linfático, nesses linfonodos que nós temos aqui, ó. Vai gerar, então, linfadenopatia nessa região, mas não é parotidite, né? Só um pouquinho. Se dissemina pelo sangue, então tem viremia, e vai causar o quê? Febre baixa, erupção cutânea, esse resto cutâneo, placas avermelhadas maiores no corpo, e a linfadenopatia. É uma doença infantil branda. O problema não é no bebê, certo? Qual é o problema? Caso uma mulher grávida, durante a gestação, ela adquira a rubéola, ela se contamine com o vírus da rubéola, esse vírus vai se disseminar pelo sangue, vai haver a viremia, e aí o vírus sai da circulação materna e vai para a circulação fetal ou do embrião. E aí vai ter uma doença grave, que é chamada de síndrome da rubéola congênita, tá? Essa doença é uma doença que, se acontecer a contaminação do embrião até os 3 primeiros meses, o vírus da rubéola leva ao aborto. No segundo trimestre, né? A gente vê, então, esse bebê apresentando alterações visíveis, constitutivas, principalmente no sistema nervoso. Então, anencefalia, hidrocefalia, microcefalia, além de má formação de membros. E, geralmente, se acontecer no terceiro trimestre, a gente vai ter, principalmente, desenvolvimento de catarata congênita, tá? A síndrome da rubéola congênita, ela foi descoberta em 1941, quando um médico oftalmologista infantil começou a receber um monte de bebês com 2 anos de idade, 1 ano de idade, com catarata, sem visão nenhuma. Ele achou muito estranho, e ele foi perguntando para as mães, e ele acabou percebendo que todas elas tinham em comum o seguinte: durante a gestação, elas tinham tido rubéola, certo? E aí, ele conseguiu associar a catarata congênita e outras malformações com o vírus da rubéola. Entre 62 e 65, houve uma pandemia de rubéola, como a gente está tendo uma pandemia, né? Vários países apresentaram infecção, e neste período foram realizados, né? Mais de 12 milhões de pessoas ficaram doentes e foram realizados diversos abortos terapêuticos nos países do mundo que isso era possível, né? Que nunca foi. Mas muita gente fez aborto terapêutico porque o vírus da rubéola, ele é um vírus muito cruel, porque ele causa geralmente deformação unilateral. O que significa isso? De um lado, o bebê vai ter mãozinha, perninha, olho, boca, nariz, orelha, tudo. Do outro lado, ele não tem nada, tá? É muito feio o que ele faz com esse feto durante o desenvolvimento, né? Então, alguns países deixavam fazer aborto. E aí, devido a isso,
Em 69, devido à gravidade da síndrome da rubéola congênita, em 69 foi desenvolvida uma vacina que a gente usa até hoje, que é uma vacina que tem vírus vivo atenuado. Por que isso é importante, gente? Está vivo, então ele se replica. Ele é atenuado, ele não causa rubéola, tá? Mas gestante não pode tomar vacina de rubéola, porque o vírus está vivo, ele não causa rubéola, mas ele se replica, então ele vai passar para a circulação do feto e vai causar aborto do mesmo jeito. Então, mulher grávida não pode tomar vacina da rubéola de jeito nenhum, certo? Por isso que eu tenho que proteger antes. Antes de engravidar, você toma a vacina da rubéola, acho que, se eu não me engano, com 15 anos, está na carteirinha de vacinação, tá? Depois tem outra dose. Geralmente, se a pessoa pretende engravidar e não está grávida ainda e vai à médica, a médica manda tomar a vacina, certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, como eu faço para evitar a rubéola? Temos a vacina, que é a tríplice ou quádrupla viral. Aqui eu pus o esqueminha, né, que mostra... Espera só um pouquinho que alguém me chamou aqui. Pensei que vocês tinham todos indo embora já. Eu estava falando sozinho. Então, na verdade, o problema é que nessa vacina, na tríplice viral, tá tudo junto. Se tivesse tudo separado, não tinha problema. Daí você poderia tomar do sarampo, porque ele não é vírus atenuado, ele é vírus que a gente fala vírus inativado. O problema é que tá junto. Então, eu tenho os três, entre aspas, né, para proteger contra 3 doenças. Então, eu tenho o vírus do sarampo, o vírus da cachumba, o vírus da rubéola e o vírus da catapora. Então, como está misturado e o da rubéola, ele é perigoso, então não pode usar, tá? É por causa dele. As outras não fariam isso, as outras vacinas, mas está tudo misturado. Vou botar aqui. Então, ó, a gente vê aqui um esqueminha que mostra a síndrome da rubéola congênita, a microcefalia, alterações nas câmaras cardíacas e catarata pode acontecer, tá? Por isso que eu tenho que evitar e vacinar essa mulher antes dela engravidar, preferencialmente, né? Mas, para tanto, ela tem que nos ajudar, ela tem que tomar vacina. Vamos agora para o vírus influenza, tá? O vírus influenza é o vírus da gripe. Daqui a pouquinho a gente vai falar do nosso lindo coronavírus, tá? Não fiquem preocupados, estamos chegando nele. Então, esse vírus influenza, eu coloquei aqui uma fotinho da partícula viral dele, para vocês entenderem da onde veio aquele H1N1, tá? O que acontece? O vírus influenza, ele é conhecido da gente há muitos anos, só que esse vírus, ele apresenta na estrutura dele, ó, uma hemaglutinina, que é o H, e uma neuraminidase, que é o N. E nós percebemos, quando houve a epidemia de H1N1, que é a hemaglutinina 1, neuraminidase 1, que ele apresentava, tá? Que com essa combinação, esse vírus, ele matava, certo? Então, por quê? Porque ele se tornava mais agressivo para o sistema respiratório, certo? Então, normalmente, esse vírus é um vírus tranquilo e ele é transmitido por gotículas respiratórias e vai causar a gripe, certo? Essa gripe em adultos, a gente vai ver o seguinte: febre, mal-estar, mialgia, que é dor muscular, dor de garganta e tosse não produtiva. O que é isso? Sem catarro, certo? Em crianças, eu vou ver febre alta, dor abdominal, vômito, otite média, o vírus que vai causar, miosite. Então, nesse caso, a gente vai ter uma inflamação dos músculos e laringite. Então, em criança acaba sendo um pouco mais grave. Qual é o problema do H1N1? Ele causava pneumonia viral bacteriana. Ele causava uma doença mais grave, tá? E ele, então, danificava os alvéolos pulmonares, causando uma pneumonia intersticial. E essa pneumonia viral que ele causava facilitava a infecção por bactérias. Então, essa pessoa, muitas das mortes foram causadas porque essa pneumonia acabou lesionando tanto o pulmão e diminuindo tanto a imunidade que o paciente foi hospitalizado e acabou morrendo de infecção hospitalar. Vejam que maravilha, né?
Gente, para gripe existe vacina, inclusive o nosso Ministério da Saúde neste momento está fazendo a vacinação, né? Nessa vacina da gripe tem várias cepas, porque o vírus muda com muita frequência. Inclusive, tem a vacina para proteger contra o H1N1. Então, se você estiver, porque primeiro começaram os idosos, agora são os profissionais de saúde, de segurança, e depois vão abrir para a população em geral. Tomem ao raio da vacina, ela é de graça. Se fosse pagar, ia ser uns R$ 300, né, todo ano, então tomem, porque é importante neste momento, inclusive, porque se você estiver protegido contra H1N1, agora no inverno, se você tiver sintoma respiratório, é coronavírus, é mais fácil de identificar. É por isso que eles querem vacinar o povo, porque o bicho vai pegar a partir de maio, tá? Espera só um pouquinho, volte. Então, na verdade, qual é o problema? Essa vacina, ela protege 100%. Nosso problema é o seguinte, o vírus da gripe, né, o influenza, ele é muito sem vergonha. Por que a gente fala que ele é sem vergonha? Porque assim, ó, a cada 20 pessoas que ele contamina, então, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, né, a hora que chegar no 21, a 21ª pessoa já não tem o vírus igual ao do primeiro. O vírus muda muito rápido. Então, na verdade, você fala assim, mas eu tomei a vacina, não presta. Eu tomei a vacina, mas eu fiquei doente. Ficou, porque a cepa que te contaminou não é aquela que está na vacina. Esse é o problema. O vírus da gripe é um dos mais mutáveis que a gente conhece. A variação genética dele, quando ele vai contaminando pessoas sequencialmente, é muito grande. Então, não é que não te protegeu contra aquele, mas você teve tanto azar que você entrou em contato com uma outra cepa, um outro tipo, se ferrou, daí pegou a gripe. A minha avó dizia, ela faleceu faz muitos anos já, ela faleceu faz 10 anos, ela dizia que ela não tomava a vacina da gripe, porque a vacina da gripe era a vacina mata-velhinho. Na cabecinha dela, o objetivo da vacina da gripe era matar os idosos para não pagar a pensão, que era a aposentadoria do INSS. Vejam só. Não, os velhinhos tomam e morrem. Eu falei, não, vó, ela não tomava. Tá? Mas também não ia para lugar nenhum, porque ela não saía da casa dela, então ela não pegava nada também. Ela era uma pessoa que, se tivesse que fazer agora a quarentena, ela já estava de quarentena faz uns 20 anos já, então ela não ia para lugar nenhum. Então ela estava de boa. Certo? Vamos então para o próximo. Calma aí. Então, aqui no caso da gripe, a gente tem como uma forma de profilaxia, né? Que é interessante falar. A gente pode falar da. Ai, cadê a variação? Estou pensando agora. A gente pode falar da vacina e também do uso de máscaras. Aí, gente, o uso de máscara, o negócio é o seguinte: nós temos aquele problema técnico. Vamos usar máscara de pano? Vamos concentrar bastante umidade para ficar bem doente. Vamos prestar atenção. O certo seria o seguinte: eu não estou doente, eu não tenho sintomatologia de nada respiratório, eu não preciso usar máscara. O certo seria o doente usar máscara. Como ele está de máscara, ele não contamina ninguém. O doente se isola. Isso é protocolo de doença respiratória para gripe. Não estou pensando em coronavírus, tá? O doente não vai sair de casa, certo? E ele vai usar máscara, se ele tiver que sair, para não contaminar outras pessoas, certo? Porque não dá para todo mundo pôr máscara. Se o doente puser, ele não contamina os outros. Vamos pensar na gripe. E isso é feito, por exemplo, no Japão, não sei se vocês chegaram a ver, não está tendo quarentena. Porque o japonês, no Japão, ele tem o hábito, se ele está com sintomatologia respiratória, ele não sai de casa, ele fica em casa. Isso é uma questão de educação deles, para eles. E ele não sai de casa, e se ele sair, ele põe máscara para não contaminar as outras pessoas se ele for obrigado a sair. Não, então, na verdade, por exemplo, ó, meu marido já tomou a vacina, né, da gripe, porque ele trabalha no Xerifado Central da Saúde de Santo André. Ele já está vacinado. Ele não teve gripe, sabe o que ele teve? Ele teve uma reação no braço, um processo inflamatório, ficou bem dolorido, inchado, vermelho. Mas não é isso, é só coincidência. O que acaba acontecendo é o seguinte: a gente deveria tomar a vacina quando a gente não teve contato com o vírus, mas a gente não tem como saber. Quando a gente toma a vacina, como a carga que você recebe
do vírus é grande, mas o vírus que está lá, vou explicar para vocês, é importante. A vacina da gripe não tem como causar gripe, porque o vírus não está vivo. Na verdade, não é nem o vírus inteiro, são proteínas, pedacinhos do vírus que a gente injeta. Então, não tem como causar gripe. Mas acontece o seguinte, às vezes você já entrou em contato. Aí, como você já entrou em contato, você toma a vacina, pimba, fica com gripe. Daí vai ficar com ódio da vacina, dizendo que ela não presta. Mas é só coincidência, tá? A vacina não causa porque ela é uma vacina que a gente fala que é recombinante. Ela, para não ter problema de causar a doença, é só pedacinhos, proteínas do vírus que a gente usa para fazer a vacinação. Obedece. Opa, peraí que eu comi um pedaço aqui, um momento. Pode falar. Alguém me chamou? Vamos ver. Então, a vacina da gripe, na verdade, se eu não me engano, são 7 cepas que tem. São 7 tipos virais. São 6 mais o H1N1. É que todo ano muda. Por isso que a da gripe todo ano tem que tomar. Porque ela varia. Das outras doenças, não. É sempre a mesma constituição. Mas esse sempre muda, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha que eu fiquei agora preocupada. Rapidamente. Eu vou sumir em alguns instantes de vocês. Deixa eu achar aqui. Birosca. Eu tenho certeza que eu vi. Não. Cadê? Aqui mesmo. Ah, deixa quieto. Perdi um negócio, mas vou voltar. Peraí. Calma. Fecha. Volta. Eu fiz alguma coisa errada, que eu não sei o que é. Isso que é mais triste. Peraí que eu já tô voltando, tá? Ah, já tá mostrando, né? Deixa eu ver aqui. Vocês me chamaram. É, isso é praga de aluno. Eu falo que praga de aluno é uma coisa ruim. Fiz alguma coisa errada aqui, que eu perdi um pedaço aqui do que eu queria mostrar para vocês. Não sei onde eu enfiei. Mas tudo bem, eu falo. Não tem problema. Por isso que eu falei, eu vou procurar, mas não achei. Mas eu falo. Tá? Então, gente, ó. E é interessante que eu fiz para vocês. E não sei onde eu pus. Então, a gente vai falar primeiro das arboviroses, daí antes de acabar a aula, porque ainda dá tempo, eu estou olhando aqui, aí a gente vai continuar conversando e falando dos que faltaram daqui. Mas eu fiz, isso que é mais triste, eu salvei o arquivo, eu não sei onde eu pus, porque eu estava procurando. Então, o que são arboviroses? Arboviroses são doenças transmitidas por vetores artrópodes. Então, eu estou pensando no nosso, por exemplo, Aedes, tá? Aegypti, tá aqui. Então, quando eu falar em arbovirose, eu estou pensando numa doença transmitida por vetor. Tudo bem? Existem várias arboviroses, certo? A gente vai comentar essas 3 e mais uma. Então, a gente vê aqui, ó, dengue, que era uma doença que já existia no Brasil há muitos anos. Ela estava aqui com a gente, mas ó, né? Conhecida do brasileiro. Chikungunya e Zika. Chikungunya e Zika foram trazidas para o Brasil por imigrantes africanos. Qual é o problema? O mosquito, o transmissor é o mesmo, é o Aedes. Como o Aedes existe e está no nosso ambiente, as pessoas estavam doentes, ele picou as pessoas, ficou contaminado com chikungunya e Zika, e a partir daí ele virou um transmissor que transmite esses 3, tá? Atualmente ele transmite, inclusive, febre amarela, porque para febre amarela
tinha um específico, um vetor específico. Hoje em dia, o Aedes, até a febre amarela, ele está transmitindo. Ele está fazendo um império de transmissão de viroses, né? Por picada. Então, o que a gente vê aqui, ó? A dengue. A principal diferença entre elas. Então, na dengue, a gente vai ver que o paciente sempre tem febre. E essa febre é bem alta. Esse paciente tem artralgia, que é dor articular, tá? E essa dor é moderada. Ele pode ou não apresentar manchas vermelhas no corpo. Se apresentar coceira, a coceira é leve e não tem conjuntivite, certo? Na chikungunya, a febre não está presente sempre, apesar de ser alta. Todo mundo que tem chikungunya tem artralgia. O paciente desenvolve até artrite, inflamação nas articulações. A dor é muito intensa, certo? Manchas na pele, depende. Prurido, que é coceira, de 50% a 80% dos casos. Leve, é pouquinho. E vermelhidão nos olhos, que é a conjuntivite, pode ou não estar presente. Zika, a febre é baixa. Dor articular é muito leve, certo? Só que, em compensação, causa mancha no corpo inteirinho, logo nas primeiras 24 horas, tá? Coceira é variável, todo mundo tem, mas ou leve, ou moderado ou intenso. E pode apresentar conjuntivite, tá? Então, essas doenças são doenças que devem ser evitadas de que forma? Evitando o vetor, certo? Se eu conseguir evitar o vetor de estar aqui, eu consigo, então, evitar que o meu paciente fique doente, porque sem vetor não tem transmissão, certo? Como a gente sabe? Tem que evitar a formação de criadores de mosquito. Isso é muito importante para a gente, porque esses criadores de mosquito, eles ficam nos ambientes, são água parada. Antigamente era só água limpa. Hoje em dia, o Aedes está se reproduzindo em água suja, gente. Vejam que desgraça. Ele está bem adaptado. E ainda para ajudar, ele também causa febre amarela. No febre amarela, tem o vírus causa hemólise, um pouquinho, mas ele também, o pior problema dele é que ele causa hepatite. E tudo com o mesmo vetor. Então, tem que tomar muito cuidado. Daí, ó, para dengue existe vacina e para febre amarela também existe vacina. Para chikungunya e zika não existe vacina, certo? Não tem o que fazer. Tudo bem? Outra coisa importante aí que a gente vê, que eu falei que eu estava procurando e eu não encontrei. Aqui a gente vê um gráfico mostrando pra gente, ó, vermelhinho, zika, tá? Com a voltinha vermelha, né? Verdinho no centro, a gente vê aqui dengue, né? E chikungunya em azulzinho. Para nossa felicidade, nós temos os três. Olha que alegria, né? E a gente vê que outros países, por exemplo, na Europa, eles não têm o Zika vírus ainda circulando em alta concentração. Uma coisa importante que eu quero que vocês lembrem, que o Zika vírus, o Zika, ele também é transmitido por relação sexual, tá? Porque ele é excretado, o vírus sai na secreção genital. Então, genital que seria o sêmen, a secreção vaginal e também sai na secreção anal. E o Zika vírus também é transmitido por via vertical, ou seja, da mãe para o feto ou embrião. E ele causa microcefalia, tá? Tanto que com aquele surto de Zika que teve aqui no Brasil, uma médica brasileira conseguiu descobrir, ela conseguiu correlacionar aquela microcefalia à Zika que as mães tiveram durante o período do surto de Zika. Então, só ele, para os outros não, certo? Os outros não têm esse tipo de transmissão.
Mas isso é importante pra gente, porque a gente já sabe que no pré-natal eu tenho que procurar saber se a mãe tem zika vírus. Senão eu vou ter um bebê com microcefalia que nunca vai ter um desenvolvimento cognitivo normal, porque o encéfalo dele não consegue se desenvolver no período embrionário, tá? Que atrevido. Momento, que ele é muito atrevido. Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso para nós, né, é muito importante, essa parte de nós pensarmos nessas doenças, para entender como ela funciona, por quê? Para poder estudá-las. O que eu disse para vocês é que eu tinha feito um slide da catapora e ele desapareceu, era ele que eu estava tentando procurar, tá? Então, eu vou falar da catapora, não tem o slide, mas eu vou explicar. Então, a catapora, que nós chamamos como catapora, na verdade, ela é uma doença que é causada pelo vírus da varicela zoster, tá? Varicela zoster. Esse vírus é um vírus que causa uma infecção latente. O que significa isso? A primeira vez que você entra em contato com ele, você vai ter a catapora, que é uma doença caracterizada pela formação de feridinhas, pequenas lesões no corpo após uma febre baixa. Essas lesões começam como uma bolinha alta, elas vão crescendo, elas abrem uma pústula, então elas vão formar pus, depois elas formam uma casquinha. Enquanto a casquinha ainda estiver presente, o contato direto com essas feridas também contamina e a pessoa ainda está eliminando o vírus, certo? Transmissão como? Pode ser por contato, tá? E por via respiratória. A catapora é extremamente infectiva. Ela é fácil de ser transmitida, por exemplo, numa escolinha, é uma maravilha, fácil de passar. Só que ela tem uma vantagem, a doença é branda. Então, além disso, né, de você ter um monte de feridas, se for criança, isso é rápido, melhora rapidinho. O problema é a catapora no adulto, porque o adulto tem sistema imunológico. Daí o seu sistema imunológico tenta destruir o vírus. E aí você tem várias lesões aparecendo, essas lesões ficam com você mais tempo e podem deixar algumas cicatrizes. Aqui não vai dar para vocês verem, mas eu tenho uma aqui, porque eu peguei catapora com 22 anos. Eu fui numa festa de aniversário do filho mais velho da minha prima mais velha. Cheguei na festa, né? Vi o menino cheio de pintinho, assim. Virei para minha prima e falei assim, ai, que judiação, pernilongo pegou ele. Ela falou, não, é catapora. Eu quase tive um chilique, porque eu não tinha tido catapora. E naquela época eu não tinha vacina, né? Porque hoje em dia tem a tetra, né? Viral. Tem vacina contra catapora. Eu quase tive um chilique, porque daí eu falei, ai, que bom, eu na faculdade, tive que ficar um mês sem ir para a faculdade, porque uma menina da minha sala estava grávida e o vírus da catapora, durante a gestação, ele pode causar malformação fetal. Então, como eu estava doente, eu tive que ficar afastada da faculdade, porque a minha colega de sala estava grávida, né? Então, não pude ir para a faculdade por causa da catapora que eu peguei. É importante que vocês entendam. Ele causa uma infecção latente, tudo bem. Ou seja, hoje em dia eu não tenho mais as feridinhas. Lindo, né? Então, mas ela chama varicela zoster, não é? Por quê? Porque quando eu ficar mais velha, ou quando eu tiver uma queda de imunidade, eu vou ter herpes zoster, que alguns de vocês já devem ter já ouvido falar. Porque o vírus da catapora está aqui comigo, o vírus da varicela zoster. Quando a imunidade cair, ele vai causar lesões principalmente na região do tronco, tá? Então, como se fosse um cinto na região aqui ao redor do umbigo. O que acaba acontecendo? Você tem lesões puriginosas, né, que formam pus, assim, com casquinha, extremamente doloridas. Pacientes que têm herpes zoster, no ano passado minha mãe chegou a ter, coitada, ela teve que, inclusive, tomar medicamento. Ó lá, tá vendo? Ó? Aqui o colega falou que meu pai teve, após os 40 anos, ficou com várias feridas na fase emagreceu. É horrível, gente. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu peguei com 22, minha irmã tinha 19. Na minha irmã, ela teve a formação de feridinhas na parte interna do olho. Pra vocês terem uma ideia, parte interna da vagina, dentro da boca, ela não conseguia comer, ela teve esofagite pela catapora. Ela falava para mim assim, eu vou matar a Cristina. Como que alguém faz uma festa de aniversário de criança doente e não avisa ninguém? Minha prima tinha pago o buffet, ela fez a festa.
festa, tipo. Só que a gente não tinha tido a doença, a gente se ferrou as duas, né? Porque a gente pegou as duas ao mesmo tempo, ficamos as duas doentes. É muito perigoso em adulto. Em criança, é tranquilo. O herpes zoster causa uma dor horrível, horrorosa, tá? E esses pacientes vão ter que tomar medicação. Geralmente toma ciclovir, que é um medicamento que usa para herpes bucal mesmo, né? Ou labial. E esse paciente, ele vai ter que tomar, em alguns casos, remédio para dor. Pra vocês terem, minha mãe que ficou doente, ela tomava Tramal, gente, um remédio forte para dor. Porque a varicela zoster, ela causa inflamação de todos os nervos sensitivos dessa região aqui do cinto, né? Que é onde geralmente aparece. Então, dói demais. É bem ruim essa sensação, tá? Então, é importante, temos vacina. Tá na faixa etária? Toma o raio da vacina. Não fique com loucura. Vacina protege, vacina não causa doença, certo? Hoje em dia, por que está todo mundo desesperado para o coronavírus? Porque não tem vacina. E para acabarmos, vamos falar de quem? Dele. Nossa linda estrela, o coronavírus, certo? Então, eles ficam assim, o novo coronavírus, vou explicar por quê. Na verdade, coronavírus é um vírus conhecido da gente, dos seres humanos, desde a década de 60, tá? É um vírus muito antigo, nós conhecemos várias coisas dele e ele causa o que normalmente? Resfriado. É isso que ele causa. Ele é o causador clássico do resfriado comum, tá? Tudo bem. Acontece o seguinte, algumas mutações, ou seja, alguns tipos desse vírus sofreram alterações genéticas e aí eles se tornaram mais agressivos. O primeiro deles que foi mais agressivo que foi encontrado foi no começo dos anos 2000, tá? E ele chamava SARS-CoV-1 ou SARS-CoV, tá? CoV de coronavírus, SARS do quê? Síndrome aérea respiratória aguda, mas em inglês. Em português fica SARA. Mas o nome do vírus é em inglês, então ele chama SARS, S-A-R-S, tracinho, CoV, tá? Esse primeiro SARS-CoV, que foi que a gente descobriu que existia, começou a causar uma epidemia na China, se espalhou rapidamente, tiveram alguns mortos, acho que foram 8 mil mortos, só que a doença sumiu rápido, então não chegou a causar uma pandemia. Isso foi no comecinho dos anos 2000. Esse SARS-CoV que foi encontrado lá, tinha a ver com o consumo de animais silvestres. Não felizes, né, com terem, né, causado a disseminação dessa doença, que é uma zoonose, aí os chineses continuaram a comer animais silvestres. Existem os mercados vivos, em que você tem até cachorro vivo, que eles queimam o cachorro vivo, né, para você comer ele na hora. Então, eles fazem isso. É mais ou menos isso, viu? É quase o começo do fim do mundo. Qual é o problema? É o tipo de alimento que eles consomem nesses mercados vivos, não são os outros mercados, tá? O problema para a gente é o mercado vivo, em que eles comem praticamente qualquer coisa e eles comem de verdade alguns marsupiais que podem estar contaminados, que foi daí que veio o coronavírus. Tem um bichinho que é tão bonitinho, inclusive ele está em extinção. Ele parece o nosso ornitorrinco, é uma gracinha. E é uma das fontes, e a outra fonte que nós temos são os morcegos. E eles realmente comem morcegos vivos, inclusive mordendo o bichinho vivo. Aí o que acontece? Os animais têm o vírus adaptado ao animal, mas aí você vai lá e come o animal e você adquire uma zoonose por via alimentar, porque você consome o sangue do animal. E aí surgiu o SARS-CoV-2, que é esse que nós vemos hoje em dia, o lindo, maravilhoso novo coronavírus. O novo coronavírus é ele. Porque o pessoal tem preguiça de falar SARS-CoV-2, porque eles não sabem falar, não sabem explicar o que era. Então eles falam novo coronavírus, tá? Por isso que ele é novo, que ele é o tipo 2. E ele realmente, né, daquele artiguinho que eu pedi para vocês lerem, que vocês ainda têm um tempinho para ler, para depois responder, mandar para mim as impressões de vocês, a perguntinha que eu fiz, fala disso. Então, o que acontece?
esse vírus, o que ele faz? Ele é transmitido agora entre humanos por gotículas respiratórias, que a gente já sabe, né? E o que ele faz? Ele causa inicialmente uma doença, são pelo menos 15 dias de incubação, existem pessoas que podem chegar a 20, e a partir desses 15 dias de incubação, os primeiros 8 dias de manifestação são brandos. Então, a pessoa tem uma febre que não é muito alta, é moderada, então não vai chegar a 40 graus. A pessoa vai ter tosse, dor de garganta, isso é bem comum, a febre nem todo mundo tem, mas a dor de garganta todo mundo tem, dor no corpo, aquela sintomatologia de gripe, né? Mas aqui acontece o seguinte, isso vai evoluir, tá? Para uma infecção viral pulmonar. Então, o vírus, o SARS-CoV-2, ele, em uma parte dos nossos pacientes, quais pacientes, né? Os pacientes do grupo de risco, ele vai acabar causando uma infecção grave pulmonar, uma pneumonia viral. Por isso que chama SARS, ele recebeu esse nome, porque é a síndrome aguda respiratória grave, tá? Cada hora eu falo a sigla de um jeito, mas é isso, pode ficar tranquilo. Aí o que acontece? Esse vírus, ele vai causar uma pneumonia grave, que vai causar a formação que a gente chama de cavitação. Ah, pode, é isso mesmo que eu quero, Paulo. O Paulo perguntou se a resposta do Covid pode ser uma redaçãozinha. Pode, mas não precisa ser um livro, tá? Não precisa escrever assim 40 folhas, pelo amor de Deus. É tipo uma coisa assim, 4 no máximo parágrafo, tá bom. Então, aí vamos lá, eu ia chegar nisso. Pode deixar, Gabriela, que eu vou falar. O que a gente tem que pensar? O SARS-CoV-2 é o vírus. O COVID é a infecção pulmonar, é a pneumonia viral. Então, a gente fala assim, fulano tá com COVID, tá? É quando ele tá com a infecção pulmonar causada pelo SARS-CoV-2. Então, nem todo mundo que entra em contato com o vírus desenvolve a doença. Por quê? Porque a pessoa não vai ter o COVID. Porque o sistema imunológico dela tá bom, ela não é do grupo de risco, e aí o organismo dela vai conseguir controlar a infecção. Porém, se este paciente for do grupo de risco, se ele for imunocomprometido por algum motivo, ou tem AIDS, ou fez transplante, ou está fazendo tratamento para câncer, ou é diabético, obeso, hipertenso, tá? Pacientes que já têm problemas pulmonares graves, como, por exemplo, enfisema pulmonar, asma não controlada, certo? Estes pacientes são grupo de risco. Por quê? Porque ou eles não têm resposta imunológica eficiente, ou eles têm problemas circulatórios, né? Ou ele já tem problema no próprio pulmão. E aí, o que vai acontecer? Esse paciente vai pegar o SARS-CoV-2 e ele vai desenvolver COVID. E dos pacientes que desenvolvem COVID, muitos deles vão a óbito, né? A gente, não sei se vocês viram, dos casos que tem de COVID, de óbito, né? Que eles falam que é de COVID, nem todos são realmente confirmados, né? Porque uma parte deles, a amostra não estava boa, fizeram coleta errada. Outra parte é descartada. Então, assim, do número de mortes que tem, eu vi isso em algum lugar. Eu vi no jornal. Foi na Globo, eu acho que eu vi, sei lá. Mas estava passando lá, que assim, na verdade, tem muitas pessoas morrendo, mas algumas delas não morreram disso. Só que por uma determinação para agilizar a emissão dos documentos, se a pessoa tiver sintoma respiratório, se não der para fazer o exame, vai sair no atestado de óbito dela COVID, tá? Pode ser que não troque o resultado. Então, a gente não tem, na verdade, uma ideia certa do que está acontecendo. É um problema sério isso para a gente. Em relação ao SARS-CoV-2, eu vi hoje uma pesquisa mostrando que na Coreia do Sul não teve isolamento social, tá? Teve muitas pessoas doentes, porém pouquíssimas mortes se nós compararmos com a Itália, que é pensar num país onde já está começando a controlar mais ou menos, né, essa epidemia. Então, por que isso aconteceu? Qual foi a estratégia da Coreia do Sul? A Coreia do Sul é um país rico, tá? Extremamente tecnológico. A ideia deles foi muito legal.
eles fizeram o seguinte: vamos isolar os doentes, toda a população vai usar máscara cirúrgica, então o governo dava para cada pessoa 2 máscaras cirúrgicas por semana, para quê? Para quando você fosse autorizado a sair de casa nos primeiros dias, até o seu exame ficar pronto. Se o seu exame ficou pronto, tá? Eles procuravam vírus e o anticorpo. Se você já tem anticorpo, você pode sair de casa porque você não está doente. Se você tem o vírus, você vai ficar em casa, tá? Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram a população. Pessoas que já estavam protegidas, que já tiveram contato e não desenvolveram doença, pode trabalhar. Pessoa que tem o vírus, porque eu encontrei o vírus, vai ficar em casa. Se você não tem o vírus nem o anticorpo, você pode sair, porque os doentes estão em casa. Então, com essa estratégia, eles tiveram muitas pessoas doentes, porém, eles tiveram poucos mortos, tá? Porque eles identificaram muita gente que tinha anticorpo já. Só que poucas pessoas desenvolveram Covid, porque as pessoas do grupo de risco estavam isoladas, o grupo de risco. Essa foi a estratégia. Na Itália, o que eles fizeram? Eles não isolaram ninguém de cara, ninguém usava máscara, eles testaram quem? Só quem estava doente. Só quem tinha sintoma pulmonar grave. O que aconteceu? Morreu um monte de gente. Então, às vezes, a estratégia que o país adota não é inteligente e prejudica mais do que ajuda. Então, isso são coisas para se pensar, o que nós estamos fazendo nesse momento. E eu não sei se eu ofereci para vocês, eu vou perguntar, daí vocês podem me responder, tá? Ô, Birosca, o que eu fiz? Voltei. Vocês podem me responder. Eu ofereci para vocês, de dar para vocês o link do treinamento do Ministério da Saúde para os profissionais que vão atuar. Na verdade, vocês devem ter visto a notícia, que eles fizeram um edital pedindo para todos os profissionais de saúde se cadastrarem, um cadastramento no Ministério da Saúde para atuar nessa emergência de saúde pública, tá? Só que quando o profissional faz o cadastro, ele fala assim, eu quero ser voluntário ou não quero. Se ele não quiser, não é obrigado. Tudo bem. Mas todo mundo tem que fazer o cadastro e depois faz um treinamento com um vídeo. São 3 vídeos, um vídeo de 18 minutos, um vídeo de 39 minutos e um de 22 minutos. Se vocês quiserem, tá? Esses vídeos são o primeiro. Mostra pra gente o quê? Você vai para o UBS. Como que você vai saber se você vai ser internado ou não? Ele mostra pra gente qual é o protocolo de identificação do paciente, inicialmente pelos sintomas respiratórios. O segundo vídeo mostra pra gente no pré-hospitalar. O paciente está entrando no hospital. Ele vai ficar na enfermaria. O que vai acontecer com ele? Em que condições ele fica na enfermaria? Em que condições ele vai para a UTI? E o terceiro vídeo mostra pra gente, na UTI, como é que eu sei se o paciente está melhorando ou piorando. Se vocês quiserem, como eu fiz o treinamento, eu tenho esses endereços do YouTube, tá? Se vocês quiserem, eu coloco para vocês. Eu não sei se eu cheguei a colocar, nem lembro, deixa eu ver. Porque eu pus com um monte de sala. Deixa eu ver se eu pus para vocês. Não pus. Se vocês quiserem, eu coloco, mas é sem compromisso. É um material para vocês assistirem. Não vou perguntar na prova, tá? Mas é um material legal para vocês entenderem agora como que eles estão fazendo para saber se a pessoa está doente ou não. Vocês querem? Se quiser, eu coloco. Ah, tá. Eu ponho, ó. Daí você não é obrigado a assistir, tá? Mas eu acho que nesse momento, vocês podem mostrar para os parentes de vocês, aqueles que estão bem desesperados, já dá uma baita ajudada. Que a pessoa fica assim, ó, né? Fica assim, então não deve ser o que eu tenho, tá? Pessoal, 7 pessoas responderam que sim. Eu vou colocar agora, assim que a gente acabar aqui, já vou colocar para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir, vocês assistem, se não, não. Vou pôr assim, ó, material de capacitação do Ministério da Saúde. Tudo bem? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. Não vale nota, nada disso. Não vai ter exercício. Mas eu acho legal. Porque é um material bem feito, tá? Eu assisti tudo. E o último é um pouco mais complexo, porque fala de exames para saber se a capacidade pulmonar tá boa ou não, tal. Mas dá para entender. Então é bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Tudo bem? Então, queridos, por hoje é só. Ó, nossa, falei bastante, hein? Eu falei das 8h05 até as 9h47. 8 agora. Então, por hoje é só. Se ninguém tiver nenhuma pergunta para mim, vocês podem começar a desconectar já, tá?
Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar que eu estarei aqui até a aula acabar, tá? Obrigada por terem ficado. Boa noite para quem está indo embora. Boa noite. E eu já vou deixar o vídeo para vocês, tá? E aí, ninguém quer perguntar nada? Deixa eu desligar aqui, tá gravando.